Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou resolver esse exercício da PUC de Minas, tá? É um exercício sobre energia de ionização e ele pede pra gente encontrar a alternativa incorreta. Bom, primeiro eu já dei um spoiler aqui falando que vai ser correta, né? Mas vamos entender por quê. Ela diz que nessa alternativa, quanto maior a energia de ionização, mais difícil retirar elétrons mais externos. Isso é verdade, né, gente? Porque se fosse fácil retirar elétron, você não ia precisar colocar uma energia tão forte para tirar ele de lá, tá bom? Então, sempre quando for muito fácil de retirar um elétron, pouca energia eu preciso para tirá-lo de lá, tá bom? Letra B. Ele fala, a saída do segundo elétron demanda mais energia que o primeiro. Então, vamos ver. A saída, então ele está perguntando em relação ao segundo elétron, se a energia para retirar esse segundo elétron é maior que comparado ao primeiro. E a gente viu que sim, né? Que sempre, experimentalmente, a gente observou que sempre a saída do segundo elétron, a gente sempre precisa colocar mais energia que a do primeiro. O primeiro geralmente sai muito mais fácil. Pensa que quando a gente tem um átomo, né? E tem os números de prótons iguais aos números de elétrons do início, imagina que você tira um elétron, agora eu tenho um número de prótons maior que o número de elétron. Vocês concordam que essa quantidade de elétrons que eu tenho, que é menor, vai estar sofrendo uma força muito maior não, né? Uma força maior no núcleo antes do que antes, porque agora eu tenho um elétron a menos para equilibrar a carga. Então, esse próximo elétron que vai sair vai estar sofrendo uma carga do núcleo um pouco maior, então vai ser mais difícil para retirá-lo. Por isso que a energia para sempre retirar o segundo, o terceiro e o quarto elétron, assim por diante, sempre é uma energia maior do que para retirar o primeiro, tá bom? Porque eu mexo nessa questão de cargas, tá? Então, essa alternativa aqui também está correta. Vamos para a letra C. Na letra C ele fala assim, quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização. Gente, quanto menor o raio atômico, significa que esses elétrons estão mais perto do meu núcleo. Se os elétrons estão mais perto do núcleo, quer dizer que esses elétrons estão sentindo mais força do núcleo, certo? Então vai ser mais difícil de retirar o elétron que está mais perto do núcleo. Agora imagina um raio muito grande. Nesse raio muito grande, eu tenho elétrons muito afastados desse meu núcleo. Então fica mais fácil de retirar esse núcleo. Por quê? Porque esses elétrons mais afastados não vão sentir tanta a força desse núcleo, tá? Porque eles estão mais longe. Então essa alternativa aqui também está correta. Agora a letra D. A letra D fala assim, a energia de ionização cresce da esquerda para a direita, tá? Do jeito que está indicado aqui, da esquerda para a direita e de cima para baixo na tabela periódica. Gente, não decora a seta, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos entender o que acontece aqui para a gente entender o que acontece com a energia de ionização. Sempre quando a gente for pensar em qualquer relação do tipo energia de ionização, afinidade eletrônica, coisas do tipo, a gente tem que pensar em raio atômico, tá bom? Então vamos pensar aqui em raio atômico. Por quê? Quanto maior o raio, de novo, maior a distância entre o núcleo, menos esses elétrons vão estar sentindo a força desse núcleo. Mais fácil para retirar eles. Quanto menor o raio, ou seja, mais próximo o núcleo está desses elétrons, mais difícil vai se arrancar, porque a força eletrostática está muito mais forte. Então, vamos pensar aqui, né, galera? Como que o raio vai aumentar, então, na minha tabela periódica? O raio, ele aumenta descendo os períodos. Por quê? Porque é onde eu vou ter o aumento do número de camadas, né? Então, o raio tem que aumentar descendo nesse sentido, porque eu tô aumentando os números de camadas. E ele aumenta daqui pra cá. Por que ele aumenta daqui pra cá? Porque para uma mesma camada, tá? Vamos pensar que a gente tá falando de um período, sei lá, um período 3, vai. No período 3, eu tenho o mesmo número de camadas. Só que o que acontece quando eu ando daqui pra cá na tabela periódica? Eu aumento o número atômico. Ai, meu Deus, que horrível. O número atômico, que é o Z. Certo? Quando eu aumento o número atômico, pensa assim comigo, ó. Antes eu tinha um número atômico, vou chutar qualquer valor, tá? De 15, ou seja, 15 prótons no núcleo e 3 camadas. E nessas 3 camadas eu tinha o quê? 15 elétrons. E agora eu tenho, sei lá, 35 prótons no núcleo, ainda com 3 camadas e com 35 elétrons dispersos nessas 3 camadas. Você consegue imaginar qual núcleo aplica a maior força nessas 3 camadas? Se você chegou à conclusão que é esse núcleo aqui, você tá certo, tá? Porque essas camadas vão estar muito mais achatadas, porque esse núcleo tem muito mais força, tá? Então, a gente não pensa na quantidade de elétrons, a gente pensa na força que esses núcleos estão fazendo nessas
camadas, tá? Então, para o mesmo número de camadas, quanto maior o número atômico, ou seja, maior as partículas no núcleo, mais achatadinho, menor vai estar esse raio, tá bom? Então, o raio tem que crescer da esquerda para a direita, porque aqui eu vou ter o maior raio. Então, sempre aqui eu vou ter o frâncio, né? Sendo o átomo, com o maior raio da tabela periódica. Beleza, falei, mas o que isso tem a ver com energia de ionização? Quanto maior o raio, menor a energia de ionização, mais fácil de tirar o elétron, correto? Então, se o raio aumenta daqui para cá, significa que vai ser mais fácil tirar os elétrons que estão nessa parte da tabela periódica, desses átomos da tabela periódica. Então, minha energia de ionização vai ter que crescer para cá. Então, aqui vai ser o EI, tá? Então, a energia de ionização vai crescer de baixo para cima, tá? Porque é onde o raio fica menor. E ela vai crescer também da esquerda para a direita, porque é onde o raio também fica menor. Então, isso anula essa relação aqui, né? Cresce da esquerda para a direita, beleza, mas não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Tá bom? Pensem sempre em raio, galera. Bom, espero ter ajudado vocês. Estamos juntos nessa. E bons estudos. Então, esse aqui está errado. Só vou colocar aqui essa. Que está errado. Tá bom? Então, a resposta do exercício, letra D. Tamo junto, galera. Beijos. Obrigada.